Um a um eles caíram. Médicos, arqueólogos, nobres, todos tocados por uma sombra invisível, despertada quando a tumba de um faraó foi violada. Seria um castigo divino, uma maldição ancestral ou algo muito mais terreno, escondido nas profundezas da ciência? Em 1922, a notícia ecoou pelo mundo como um trovão. Após anos de busca incansável nas areias douradas do Egito, o arqueólogo britânico Howard Carter e seu patrono, Lord Carnarvon, fizeram a descoberta de uma vida. A tumba intocada de Tutankhamon, o faraó menino. Um tesouro inimaginável, um vislumbre sem precedentes de uma civilização perdida, aguardava ser revelado. Mas junto com o esplendor do ouro e das joias, uma outra narrativa começou a se desenrolar, sussurrada em corredores escuros e manchetes sensacionalistas. A maldição de Tutankhamon. A euforia da descoberta logo cedeu lugar a um arrepio gélido. Poucos meses após a abertura da tumba, Lord Carnarvon foi picado por um mosquito. A picada infeccionou, evoluiu para uma erisipela e em 5 de abril de 1923, ele sucumbiu a uma pneumonia. Coincidentemente, no momento de sua morte, as luzes do Cairo piscaram misteriosamente e o cão de estimação de Carnarvon, em sua propriedade na Inglaterra, uivou e morreu. Os jornais, ávidos por uma história, não hesitaram em ligar os pontos, proclamando o evento como a primeira vítima da maldição. Mas a morte de Carnarvon foi apenas o começo. A lista de supostas vítimas cresceu, alimentando o folclore e o temor público. George J. Gould, um rico financista americano e amigo de Carnarvon, visitou a tumba e poucos dias depois contraiu uma pneumonia que o levou à morte. Aubrey Herbert, meio-irmão de Carnarvon, também presente na abertura, morreu de septicemia após um procedimento dental. Archibald Douglas Reed, o radiologista que examinou a múmia de Tutankhamon, faleceu subitamente de uma doença misteriosa. Joel Wool, um arqueólogo americano, morreu de forma inexplicável. Richard Bethel, secretário de Howard Carter, foi encontrado morto em sua cama. Evelyn White, outro membro da equipe, cometeu suicídio, deixando um bilhete que mencionava a maldição. Aaron Amber, um egiptólogo, pereceu em um incêndio em sua casa, com seu corpo encontrado segurando um papiro sobre Tutankhamon. A cada nova morte, a lenda da maldição se solidificava, tecendo uma teia de medo e fascínio em torno da tumba dourada. A ideia de um castigo divino, lançado por sacerdotes antigos para proteger o descanso eterno do faraó, era irresistível para a imaginação popular. Mas, enquanto os sussurros de maldições e presságios preenchiam o ar, a ciência, paciente e metódica, começava a fazer suas próprias perguntas. Poderia haver uma explicação racional, uma verdade oculta por trás de tanta tragédia? A resposta, para a surpresa de muitos, talvez estivesse não em feitiços ancestrais, mas em perigos invisíveis e muito mais mundanos. O ambiente de uma tumba selada por milênios é, por natureza, um ecossistema único e potencialmente perigoso. Pense na atmosfera que se forma em um espaço hermeticamente fechado por mais de 3.000 anos. Uma das primeiras teorias científicas a surgir focava nos micro-organismos e patógenos. Tumbas egípcias, especialmente aquelas que permaneceram seladas por tanto tempo, são locais ideais para a proliferação de bactérias, fungos e esporos que podem ser inofensivos em pequenas quantidades, mas letais em concentrações elevadas e para indivíduos suscetíveis. Mofo como o Aspergillus niger e o Aspergillus flavus são conhecidos por causar infecções respiratórias graves e reações alérgicas, especialmente em pessoas com sistemas imunológicos comprometidos. Esforços de preservação dos corpos e dos bens funerários, como a mumificação, podem ter criado um ambiente propício para a sobrevivência desses patógenos. Ao abrir a tumba, esses esporos e bactérias, antes adormecidos, seriam liberados no ar, inalados pela equipe de escavação e por visitantes. Lord Carnarvon, por exemplo, já possuía uma saúde frágil e sofria de anemia. Sua picada de mosquito e a subsequente infecção poderiam ter sido agravadas por um sistema imunológico já sobrecarregado por patógenos inalados na tumba.
Além dos micro-organismos, a química antiga da tumba também apresentava riscos. Os antigos egípcios usavam uma variedade de substâncias em seus rituais funerários e na preservação de artefatos. Pigmentos usados em pinturas murais, como o arsênico e o chumbo, podem ser tóxicos se inalados ou ingeridos. Certos compostos orgânicos, ao longo de milênios, podem ter se decomposto, liberando gases tóxicos. O hidrogênio sulfeto, por exemplo, pode ser liberado pela decomposição de matéria orgânica e é altamente tóxico. Outras substâncias usadas para embalsamar, como resinas e óleos, poderiam ter gerado compostos voláteis que, em um ambiente fechado, atingiriam concentrações perigosas. Outra possibilidade, embora menos provável para o caso de Tutancâmon, mas considerada em outros contextos de espaços subterrâneos, é a presença de gás radônio. O radônio é um gás radioativo incolor e inodoro, que se forma naturalmente a partir da decomposição do urânio no solo e nas rochas. Ele pode se acumular em ambientes fechados e mal ventilados, como túmulos e minas, e a exposição prolongada a ele pode aumentar o risco de câncer de pulmão. Embora as mortes associadas à maldição tenham sido relativamente rápidas, a presença de radônio poderia ter contribuído para o mal-estar geral ou para problemas de saúde a longo prazo da equipe. E não podemos ignorar o impacto psicológico. A lenda da maldição alimentada pela imprensa e pela superstição por si só poderia ter exercido uma pressão imensa sobre os envolvidos. O medo, o estresse, a ansiedade de estar sob constante escrutínio e a ameaça de um destino sombrio poderiam ter enfraquecido o sistema imunológico dos indivíduos, tornando-os mais suscetíveis a doenças. Para aqueles que já tinham problemas de saúde, como Carnarvon, esse estresse adicional poderia ter sido o empurrão final. O suicídio de Evelyn White, por exemplo, pode ter sido resultado de uma combinação de fatores psicológicos e talvez de uma saúde debilitada. Mas a narrativa da maldição certamente pairava sobre ele. É importante notar que, embora muitas mortes tenham sido atribuídas à maldição, nem todos os envolvidos na escavação morreram prematuramente. Howard Carter, o homem que abriu a tumba e passou anos trabalhando nela, viveu mais 16 anos após a descoberta, falecendo aos 64 anos de linfoma de Hodgkin. Isso é um forte contraponto à ideia de uma maldição indiscriminada. Muitos outros membros da equipe e visitantes da tumba viveram vidas longas e saudáveis. As mortes que ocorreram, embora trágicas, podem ter sido explicadas por condições médicas pré-existentes, infecções comuns da época ou acidentes, eventos que, sem a lenda da maldição, não teriam recebido a mesma atenção e interpretação. A ciência, com sua lente fria e analítica, desvenda os mistérios não com magia, mas com lógica, observação e evidências. Ela nos oferece explicações plausíveis para o que antes parecia inexplicável. As mortes associadas à tumba de Tutancâmon, por mais que alimentem nossa imaginação, provavelmente foram o resultado de uma complexa interação entre fatores ambientais, biológicos e psicológicos, e não de uma maldição sobrenatural. No entanto, a história da maldição de Tutancâmon persiste. Ela ecoa, através dos séculos, um lembrete vívido da nossa fascinação pelo desconhecido, pelo macabro e pelo poder das crenças antigas. Mesmo com a ciência a desvendar camada por camada os segredos da tumba, o sussurro da maldição continua a pairar, adicionando um véu de mistério que torna a história do faraó menino ainda mais cativante. E talvez, no fundo, seja essa a verdadeira magia de Tutancâmon, a capacidade de nos fazer questionar, de nos fazer sonhar e de nos lembrar que alguns segredos, mesmo desvendados, nunca perdem completamente seu ar de enigma.